O movimento feminista tem dado o que falar entre as mulheres que são contra e as que são a favor dele. Mas vamos entender um pouco o que é o feminismo e como ele surgiu. A partir do momento em que você entende realmente o que é o feminismo e você não concorda com as pautas que o movimento traz, que o movimento propaga na sociedade, então acho um pouco perigoso aderir a essas causas. Existem vários tipos de feministas, as feministas radicais, que são conscientes do que realmente é o movimento. Existe ali as feministas de elite, que são as feministas que atraem toda a massa de mulheres pro movimento, aquelas que fazem ali publicidade pro feminismo mesmo. E existe que é a grande massa de mulheres que não fazem ideia do que é o feminismo e aderem ao discurso bonitinho, muitas vezes porque foi influenciada por artistas, ou pela amiga, ou pela universidade, na escola, porque é um movimento que se difundiu na sociedade há muito tempo e já tomou o imaginário de todas as pessoas. Entendi. Quais são as principais pautas hoje desse movimento? Para a gente entender quais são as pautas do movimento, a gente tem que entender primeiro o que é o movimento. Então, e onde que ele surgiu? De onde que surgiu o movimento feminista? Muitas pessoas acabam acreditando que é um movimento bom, que luta, que defende a mulher, e que muita gente também acaba acreditando que o movimento feminista no princípio foi algo bom e só depois se deturpou e chegou no estado em que está. Mas o movimento feminista, como a gente citou aqui agora há pouco, é um movimento que existe há mais de 200 anos. E o que é o movimento feminista? As pessoas elas costumam acreditar, porque isso já virou senso comum na sociedade, de que o movimento feminista é aquele que luta pelo direito das mulheres, que busca igualar os direitos das mulheres aos homens, que luta pela liberdade das mulheres. E essa foi uma mentira que se espalhou pela sociedade. Como dizia o ex-ministro de propaganda do Adolf Hitler, o Joseph Goebbels, ele dizia o seguinte, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Quem já não escutou essa frase? E aconteceu exatamente isso. Esse conceito deturpado de que feminismo é busca por direitos iguais entre homens e mulheres foi difundido de tal forma na sociedade que isso já virou uma verdade. Já virou senso comum. Então, qualquer pessoa hoje que é perguntada a respeito do movimento vai responder exatamente isso. E qualquer pessoa normal, ninguém em sã consciência vai ser contra o direito das mulheres. Então, costuma-se a mulher, até mesmo homens, para não serem chamados de machista, ou de sexista, falarem que são feministas, porque ninguém que ama as mulheres, que respeita as mulheres, que entende que as mulheres têm alguma dignidade, vai ser contra o direito delas. Só que, na verdade, o movimento, ele usa, como eu disse, esse conceito como uma forma de publicidade. O movimento, na verdade, não é isso. E aí a gente volta na história para poder entender o que é o movimento feminista e a gente chega lá no século XVIII, lá no final do século XVIII, ali na França, ali onde estava acontecendo a Revolução Francesa. Então, assim, muita gente acha que o feminismo é algo novo, mas é um movimento histórico. Então, a gente tem que entender um pouco de história também para poder entender o que é o feminismo. E ali naquele contexto de Revolução Francesa, de iluminismo, de várias coisas sendo reivindicadas, uma delas foi sobre o feminismo. E aí a gente vai falar aqui de uma outra questão que quase ninguém sabe, que o movimento feminista é um movimento criado por homens revolucionários ali naquele contexto. O que pensavam esses homens, o que eles defendiam. Um movimento que a gente acredita que é um movimento de mulheres, mas que foi criado por homens. Esses homens, eles foram os precursores da revolução sexual. A revolução sexual é você usar o sexo na sociedade para poder controlar politicamente a sociedade. Então, aqueles homens ali, naquela época, eles eram contra o casamento, eles defendiam o fim da monogamia, casamento entre homem e mulher. Eles eram a favor de todo tipo de moralidade sexual, mas eles defendiam o divórcio, eram a favor do adultério, eles eram contra a igreja.
né, contra o cristianismo. O lema daqueles homens, inclusive, né, que estavam ali participando da Revolução Francesa e tinha essa mente bem pervertida, era a seguinte, que o ser humano só seria livre quando o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre. Se você quer conferir esse e outros programas da Rede Super, é só acessar o nosso canal no YouTube usando o QR Code, procurando pelo programa Pode Crer, com o tema Mitos e Verdades sobre o Feminismo.